Olá, seja muito bem-vindo à aula 2. O tema dessa aula é a gente compreender se você realmente conhece seu pai. E para isso, nós vamos aprender um pouquinho da história de Abraão. Você conhece quem é o pai da fé? Abraão é conhecido como pai da fé. Para que ele fosse denominado como pai da fé, Abraão teve que passar por várias questões e dentro da Bíblia nós conseguimos compreender por que Abraão foi considerado o pai da fé, né? E para isso nós vamos ler alguns versículos onde eu quero que você ouça o que eu vou falar para ti. Se você quiser até abrir a sua Bíblia, mas caso não queira, não tem problema, eu vou contar, vou falar cada um desses versículos para você. E eu espero que você entenda o que esses versículos têm em comum. Então vamos ler esses versículos. O primeiro versículo está localizado em Gênesis 12:7. Que diz: Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que lhe darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. O segundo versículo está localizado em Gênesis 13:18. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Mamre, na cidade de Hebrom, onde construiu ali um altar dedicado ao Senhor. São dois versículos. E o que será que esses versículos têm em comum? Você conseguiu identificar? Vou te dar 5 segundinhos para você pensar aí, hein? Pronto, deu 5 segundos. O que esses versículos têm em comum é que aonde Abraão foi passando, nas cidades que ele passou, ele construiu ali um altar ao Senhor. O que Abraão queria ao construir esse altar ao Senhor? Ele queria conhecer o pai dele. Ele queria desfrutar da presença dele. Ele precisava construir um altar? Você acha que ele precisava? Às vezes Abraão não precisava construir um altar. Às vezes ele poderia adorar o Deus dele na casa dele, na tenda dele, onde ele estivesse. Mas ele compreendeu que ele precisava de um tempo específico, de um local específico para que ele pudesse adorar a Deus de todo o coração dele. Ele não precisava, mas ele foi lá e fez. E o que eu quero que você compreenda com isso que eu estou querendo te falar? É que às vezes você não está desfrutando de um tempo com Deus porque você não está construindo os altares certos, você não está realmente criando um ambiente de adoração, criando um ambiente onde você vai conhecer o seu pai, onde você está ali disposto, com o coração entregue para conhecer quem é ele. Você consegue me entender? Então você sabe, você entende o quão importante é você ter um tempo com Deus, porque o pai da fé tinha um tempo com Deus. O pai da fé, mesmo em meio a tantas coisas, a tantas questões, né, que Abraão foi passando. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre a história de Abraão, tá em Gênesis, né, como os versículos ali que eu citei. Ele nunca perdeu a fé dele. E ele nunca perdeu a fé dele, por quê? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Então ele sabia que independente do que ele fosse passando, Deus ia suprir, Deus ia agir, Deus ia estar lá, né, para que Abraão pudesse viver cada um dos propósitos, cada sonho que Deus colocou na vida de Abraão. E o que eu quero te levar a compreender e refletir é: será que você está valorizando esse tempo que você tem tido com Deus? Ou talvez você nem está tendo um tempo com Deus? Porque o seu pai só vai se revelar a você se você tem um tempo com ele. Não tem como você desenvolver um relacionamento com alguém que você não conhece. E ele é o seu pai, né? E cada pessoa acaba tendo uma relação específica com Deus, né? Eu considero Deus como meu pai. E você pode considerar ele como seu senhor. Você pode se considerar um servo. Mas eu considero Deus como meu pai. Então você precisa compreender quem Deus é na sua vida, qual o papel que ele tem na sua vida, e assim adorar ele de todo o coração e ir construindo essas tendas e construindo esses ambientes perfeitos para que você possa entregar a ele uma adoração real, uma adoração de todo o seu coração.
Então, nessa primeira aula, eu quero te levar a pensar, a compreender o que você tem feito do seu tempo com Deus. Você tem tido um tempo com Deus? Você tem realmente adorado Ele da forma que Ele deseja? É isso que eu quero te levar a pensar. E eu espero que a partir desse pensamento, a partir disso que você vai refletir aí durante esse tempinho, talvez você não queira assistir a próxima aula na sequência dessa, mas tira um tempo, sabe, para você pensar no que você tem feito. Porque assim você vai ter uma compreensão real do que Deus quer fazer na sua vida. E eu espero que a gente possa viver a partir disso uma nova jornada. Que você possa caminhar com Ele verdadeiramente porque você quer. Porque você deseja conhecer Ele. E não ao contrário, pensando que Deus quer você, que Deus quer te conhecer, que Deus quer que você seja filha dele ou filho dele. Deus não quer. Se você não quiser, Ele não quer. Deus é um Deus permissivo. Em todos os lugares, né, que você for encontrar aqui na Bíblia, Ele só entrou quando Ele foi convidado. Ele bateu a porta e ao abrir a porta, aí sim Ele resolveu fazer mudanças. Se você não quiser, se você não deixar espaço para que Deus faça, Ele não vai fazer, Ele não vai fazer. Ele pode fazer, se Ele quiser, Ele vai fazer. É óbvio que Ele vai fazer, porque Deus é Deus, né? Tipo, quem sou eu, uma mera humana, pra falar que Deus não vai fazer? Ele vai fazer. Mas só que o que Ele mais quer é que a gente tenha um coração desejoso pela presença dEle. Desejoso para conhecer quem Ele é. E assim Ele vai se revelar cada vez mais a você. Porque quando Jesus, né, sentou-se à mesa, e assim os discípulos deles tiveram os olhos abertos, eles compreenderam quem Jesus Cristo era. Então Ele quer desfrutar de um ambiente com você. Ele quer te conhecer, assim como você vai conhecer a Ele. E aí sim, Ele vai ter o prazer, e você também vai desenvolver um prazer em conhecer quem o seu Pai é. Então você já sabe o que fez com que Abraão fosse considerado pai da fé. E o que você vai fazer a partir disso? Quais são as mudanças que você compreendeu a partir dessa aula que vão te levar a viver um nível mais alto com o seu Pai? Espero que a gente possa se ver na próxima aula, onde a gente vai entender como eu construir um relacionamento verdadeiro com Ele. Nos vemos logo. Tchau, tchau!